Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos na nossa 20ª semana, capítulo 10, as grandes paisagens vegetais. Página 250, diferentes formações vegetais. A titia gostaria que vocês marcassem o primeiro parágrafo quando fala por que você compreende a distribuição de diferentes formas vegetais sobre a superfície. É necessário entender que ela resulta na combinação de fatores como solo, relevo, principalmente clima. Bom, é importante a gente saber, tá, que as vegetações, elas são decorrentes do clima, tá? O clima é um fator mais importante. Então, se eu tenho um clima quente, né? Se eu tenho um clima quente, eu vou ter um clima semiárido. Se eu tiver um clima muito frio, eu vou ter um clima polar, tá? O clima é um dos fatores também mais importantes. O solo é importante, o relevo também, tá? O solo também, né? Porque para ter uma vegetação, o solo ele tem que ser apropriado, ele tem que ter todos os nutrientes. E o relevo também, né? Nós temos, né? Quando ele é bem plano, nós não temos, geralmente a gente tem pradarias. Eu vou explicar mais à frente para vocês, tá? Mas o clima, ele é o fator mais importante para a formação, né, vegetal. Se eu tenho clima temperado, eu tenho uma floresta temperada. Se eu tenho um clima equatorial, eu tenho uma floresta equatorial, tá? Vamos marcar o terceiro parágrafo, como fala, de maneira genérica, desculpa, a formação vegetal é denominada a cada tipo de vegetais, tá? Então, cada vegetal, ele tem a sua característica, tá? Cada vegetal, ele tem formas diferenciadas, tá? E cada vegetal diz respeito à plantação de espécies vegetais pelas diferentes sociedades, tá? Então, eu vou dar um exemplo da amendoeira, né? Em frente à nossa escola não tem uma amendoeira? Quem é que trouxe a amendoeira para o Brasil? Foram os portugueses. A amendoeira é uma planta típica, tá? Da Europa, mas ela se adaptou bem ao Brasil, tá bom? Titia também quer que marque o último parágrafo quando diz: o mapa abaixo representa a forma geral da distribuição das principais formações vegetais do planeta. Da apropriação. O que é a apropriação? A apropriação é o jeito em que o nosso planeta, né, se despontou, né, na formação das grandes massas de formações vegetais do nosso planeta. O que está hoje acontecendo, né, é a apropriação agressiva, né? Essa apropriação é que o homem, né, além dele ter se apropriado, né, e ter plantado vários tipos de árvores nativas, ao longo dos anos, ele está fazendo o que não se deve fazer, que é o desmatamento, tá? Que é a queimada, tá? Para que nós tenhamos uma atividade agropecuária. Que atividade agropecuária é essa? É um pasto, né? É o pasto para a criação extensiva de gado bovino, ou equino, ou suíno, né? Ou ovino, né? Bovino, boi, suíno, porco, equino, cavalo, tá? E também na plantation, né, que foram os portugueses que trouxeram pra gente, que é a plantação de um só alimento, seja ele milho, seja ele soja, seja ele cana-de-açúcar. Bom, aqui tá mostrando a distribuição, tá, vegetal da terra toda. Nós temos tundra, né? A gente tá vendo aqui, a gente tem que ver né? Tundra. Tundra a gente tem aqui em cima, tá? Perto do Ártico.
tundra é uma vegetação adaptada, né, ao frio extremo. Nós temos a floresta de conífera, que nós temos aqui no Canadá. Também temos aqui na Rússia, tá? Que é a tundra. A conífera é a mesma forma de tundra. Tundra ou taiga, é aquela formação de pinheiros de Natal. Nós temos a floresta temperada, tá? Nós temos a floresta temperada, a gente tem aqui nos Estados Unidos, tá vendo? A gente também tem aqui na Europa, até pelo clima ser temperado. Nós temos a floresta mediterrânea, geralmente aqui, ó, perto do mar Mediterrâneo, tá bom? Nós temos estepes e pradarias, tá? Estepes e pradarias, que é o laranja. A gente tem muito na África, a gente tem aqui no litoral, né, do Chile, tá bom? Então, essas são as vegetações que a gente encontra. Também temos as formações de regiões semiárida, né? Nós temos aqui na África, no deserto do Saara, que tem o Kalahari, né? A gente também tem aqui em cima, no Chile, na Venezuela, a gente tem o deserto, a gente tem aqui, ó, também o deserto do Saara, né? A gente tem a savana é a mesma coisa que, aqui ó, savana, é a mesma coisa que, a gente tem a savana na África, é a mesma coisa que o Cerrado brasileiro. Nós temos a floresta pluvial equatorial, a gente tem aqui, né, no Brasil, a gente também tem aqui na África, tá? E a gente tem a vegetação de altitude. A gente tem aqui na Mongólia, aqui na China, e também nós temos aqui na América do Sul, da Cordilheira dos Andes. Página 251, tundra. Lembra que eu falei sobre a tundra? Essa aqui é a imagem da tundra. Vocês estão vendo porque houve, tá? Aqui está no verão polar. O verão polar é assim, é -10, -15, e o inverno é -80. Então, está ocorrendo o degelo e vocês estão vendo a vegetação. Então, eu quero que vocês marquem todo esse primeiro parágrafo. A vegetação da tundra é formada de musgos, que são vegetais pequenos, tá? E líquens, que são fungos, tá? Essa é a característica da vegetação de tundra, musgos e líquens, tá? A gente só vê essa cobertura, essa vegetação por conta do degelo, tá? Está aqui ocorrendo o degelo. Aqui, fica na Noruega, que fica lá bem pertinho, né, do Ártico, tá? Depois nós temos, né, vamos marcar também, embaixo da imagem, que a tundra é uma vegetação adaptada para o clima polar, ou seja, o clima muito frio, o clima que fica gelo durante o ano todo, tá? Tá como que diz aqui. A tundra permanece em estado latente no verão, com o degelo, as camadas da superfície, né, superficiais do solo, retoma a atividade vegetativa, que é essa aqui que vocês estão vendo, tá? Então, a tundra nós temos, né, nas partes polares, tá? O clima polar, a gente tem a tundra, que é a vegetação de líquens e musgos. Ainda na página 251, a gente tem a floresta boreal ou taiga, que é a floresta de conífera. É aquela floresta, tá, que tem os pinheiros de Natal. No norte do Canadá e no norte da Rússia, a gente tem esse tipo de vegetação. Vamos marcar todo esse parágrafo que fala: formação típica do hemisfério norte, né, próximo às latitudes de 50 graus, tá, e 60 graus. Tem, a temperatura é fria, não é polar, é fria, tá? É fria. É constante queda de neve, né? Ela tem neve.
mas a neve não é constante quanto a polar, tá bom? Então, essa vegetação é assim, ó. Deixa a titia desenhar aqui para vocês verem. Tá vendo? É um pinheiro. Então, quando a nuvem cai, ela cai aqui e escorrega, tá? Por isso que muitas árvores de Natal, às vezes eles fazem branca, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, eles vão lá na floresta de conífera ou na floresta boreal, né? No Canadá chama boreal, na Rússia chama taiga. E tira e planta ou dentro de casa, bota num vaso, ou então bota lá fora e enfeita de Natal. Essa é a floresta que recebe o nome de boreal, tá? Ok? Alguma dúvida? A titia tira depois. Página 252, né? Vamos marcar o primeiro parágrafo. É a formação mais homogênea. Homogênea é que ela é uma do lado da outra, que existe, tá? Então, é vista no território canadense, como eu falei para vocês, tá? Também é vista na Noruega, na Suécia, Finlândia e Rússia. Aqui é a floresta de conífera, é a floresta de pinheiros de Natal, tá? Ok? Vamos marcar também o segundo parágrafo que diz: a floresta de conífera, taiga, são exploradas intensamente pela indústria madeireira, principalmente para a produção de celulose, que faz o quê? O papel, tá? Vamos para a floresta temperada e subtropical, como vocês estão vendo aqui. Na floresta temperada, né, ela fica na zona temperada do norte e na zona temperada do sul. Na zona temperada do sul, tá, nós chamamos de subtropical, que é aquela floresta do sul do Brasil, tá? Mas vamos lá. A floresta, vamos marcar todo esse parágrafo, que ela é associada de clima temperado oceânico, né? Observe, né, que ela tem toda a vegetação de clima temperado, ela tem fronteira com o oceano, tá? Então, é importante a gente saber, tá, que ela também é uma floresta homogênea, pouca variedade de espécies de vegetais, né? Geralmente predominam, né, uma só espécie, que ela é caducifólia. O que é uma árvore caducifólia? A amendoeira é uma árvore caducifólia, ou seja, ela perde as folhas ao longo do período. Num período, a amendoeira ela não fica pelada. Então, é uma característica de uma árvore, né, de uma floresta temperada. Lembra que eu falei que os europeus trouxeram ela, né? E ali na Europa o clima é temperado, é polar, né? Geralmente Portugal é temperado. Então a árvore é caducifólia. O que é caducifólia? Ou decídua. Ela perde as suas folhas ao longo do período, tá? No caso, lá no hemisfério norte é no outono. Aqui no hemisfério sul, né, é no inverno que as folhas começam a cair, tá? A fim de diminuir a evapotranspiração das plantas, tá bom? Uma vez que no inverno a água do solo fica estocada em forma sólida, tá bom? É importante a gente saber. Aonde a gente encontra essa vegetação? Estados Unidos, tem o eucalipto gigante na Austrália, tá? Também, né? São árvores, né, de floresta temperada ou subtropical, como vocês estão vendo aqui. Essa floresta aqui está mostrando o outono, tá? Aí as folhas vão ficando dessa cor e depois elas vão caindo, tá? Isso nós chamamos de caducifólia. Página 253. As florestas temperadas foram quase totalmente devastadas, tá? Totalmente, né?
restando apenas poucas reservas na Europa ou na América. Restritas são entre limites, tá? Quase sempre em áreas de difícil acesso, tá? Ou de pouco interesse econômico, né? Por que de pouco interesse econômico? Porque geralmente as árvores, né, da floresta temperada, ela não tem muito poderio econômico para a população. Mas nos países asiáticos, a floresta temperada, mesmo que tenha sofrido redução ao longo do tempo, apresenta um remanescente maior do que da Europa e da América, né? Mas essa redução é por conta, tá, gente? No caso dos países asiáticos, para a construção de moradia, tá? Só por causa disso. Não, ela de poderio econômico, ela não é muito importante. Vamos para o estepe. O estepe são vegetações baixas com tufos, tá vendo aqui, ó? Tá vendo, ó? Tá? Com tufos altos. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, que trata-se de uma vegetação típica rasteira, predominante de áreas frias e secas, tá? Numa faixa de transição entre a região desértica e as regiões florestais, tá? Então, é importante saber que sofrem efeitos da continentalidade, sendo verões quentes e invernos, né? Invernos muito frios. A gente tem o estepe, tá? Na Mongólia, tá? Que fica na Ásia, nos Estados Unidos, e na Sibéria também, russa, que fica na Ásia, tá? Então, aqui é a vegetação de estepe. A gente tem o campo e tem tufos mais altos. Vamos marcar agora a pradaria. Já a pradaria é chamada de pampa gaúchos, né? Aqui no sul do Brasil nós chamamos de pampas gaúchos. Vamos marcar que são formações vegetais herbáceas, gramíneas rasteiras, como vocês estão vendo aqui, ó. São gramíneas, tá? Em ambientes muito semelhantes a do estepe, porém com mais umidade. Então, na América do Sul, a gente tem muito, aqui a gente chama no sul do Brasil de pampas gaúchos, tá? Que ela é praticada pela pecuária extensiva. O que é pecuária extensiva? O gado é criado solto no pasto, tá? Tá? A gente chama de pampas, compreendendo regiões austrais, que é lá em cima, né? A gente tem a Argentina, o Uruguai. A pradaria é o nome, né, da formação que recebe na América do Norte. Então, lá em cima, né, nos países da América do Norte, austral, nós chamamos de quê? Nós chamamos de pradarias. Aqui, nós chamamos de pampas, tá bom? Então, a gente tem pradarias nos Estados Unidos, tá? E também temos aqui no Brasil. Aqui está mostrando na foto a pradaria, né, dos Estados Unidos. Mas no sul do Brasil a gente também tem, mas a gente chama de pampas. Página 254, para casa. Página 255, vegetação mediterrânea. Ela é chamada de vegetação mediterrânea, né, por causa do seu clima, que se desenvolveu, né, num clima temperado mediterrâneo, perto do mar Mediterrâneo, tá? E é um tipo de bastante influenciado pelo mar Mediterrâneo, tá? Isso é importante a gente localizado entre a Europa e o norte da África e o oeste da Ásia. Vamos marcar todo esse primeiro parágrafo. Qual é a característica, tá, do clima mediterrâneo? Apresenta verões, né, quentes e secos, e invernos com temperaturas amenas e chuvoso. Essa é a característica da formação mediterrânea. Vamos marcar também o segundo parágrafo, que diz: por características semelhantes a esse tipo de formação vegetal, tá?
aparecem em outras áreas do planeta, como na Califórnia, que fica no norte, né, do hemisfério norte, né, nos Estados Unidos, né? A gente tem no extremo meridional na África do Sul, além do oeste e do sul da Austrália, tá? Aqui a característica, vamos mostrar a característica. É uma formação vegetal predominante de arbustos ou pode surgir como bosques de árvores, né, de folhas duras. É aquela folha serosa, aquela folha dura. Aqui tá mostrando a vegetação mediterrânea, tá? Vamos para a vegetação de altitude, tá? Vamos marcar o primeiro parágrafo, né? Quanto maior a altitude, lembra disso? Menor a pressão atmosférica. Então, a gente também tem vegetação de altitude, que provoca mudanças climáticas e impede, né? Que implica, desculpa, em adaptação, tanto para a fauna, que são animais e floras, tá? Então, é interessante observar nas encostas de montanhas a mudança da cobertura vegetal originada à medida que o clima varia. Se vocês forem, a gente tem, né, a vegetação de altitude, ali em Petrópolis, Teresópolis, são aquelas vegetações, tá, de montanha, tá, de encostas de montanhas, tá bom? Vamos marcar o último parágrafo que diz: em áreas de alta altitude é possível encontrar animais, né, animais adaptados a esse ar rarefeito. Por que rarefeito? Porque quando a gente começa a subir, não dá um entupimento no nosso ouvido? Então, porque o ar é o rarefeito, que é o caso da lhama. Lhama é um mamífero ruminante da América do Sul, tá? Aqui a gente chama de alpaca, tá? É um mamífero encontrado no sul do Peru e oeste da Bolívia, tá bom? Tá bom? A lhama da alpacas, né? E o condor, que é um animal, tá? Que é uma ave, tá encontrada nos Andes. Página 256, variação da vegetação na altitude, né? Então, a gente tem aqui, ó, a tundra, por causa da neve. A gente tem a taiga, ou floresta de conífera. A gente tem a floresta temperada, folhas caducas ou caducifólias, que elas perdem as folhas ao longo do período. E nós temos a floresta tropical, né, que a gente tem aonde o homem tira a cobertura vegetal para fazer o quê? Para fazer a agropecuária, que é a atividade agrícola e a pecuária, ok? Então, aqui tá mostrando, né, os andares da vegetação. Quanto mais alto, mais frio e neve acontecendo. Mais baixo, temperado, tropical, tá? Vegetação de deserto. Vamos marcar todo o primeiro parágrafo, né? Nos desertos, a vegetação é rara. E em muitas áreas inexistentes, né, as espécies não conseguem sobreviver a esse ambiente. São ervas, tá? E algumas xerófila. Xerófila são plantas adaptadas à falta de água. São plantas que vivem por muitos meses com falta de água, tá? Então, xerófila que necessita de quantidade pequena de água para sobreviver, que é o cactáceas, né? A gente tem o mandacaru aqui aqui a gente tem o mandacaru, a gente tem ai, meu Deus, eu esqueci o nome. A gente tem o mandacaru e tem aquele do deserto. Aqui, ó, aqui tá mostrando, ó, né, a cactácea. Tá? A gente tem o mandacaru e a gente tem o outro que eu esqueci o nome agora, depois eu lembro. Que quando tá muito, eles estão
a água acabou, eles cortam, porque essa árvore, né, ela absorve a umidade, apesar de não chover, ela absorve a umidade e ela abastece a água dentro do caule dela, tá? Ok? Então, a vegetação de deserto é uma vegetação xerófila, é uma vegetação adaptada à falta de água. Agora, lembrei, os cactos também, cacto, mandacaru, tá? São plantas, né, que conseguem, né, viver num ambiente com pouca quantidade de água. Savana. Savana, né, a gente chama na África savana. Aqui no Brasil nós chamamos de cerrado. Então, vamos marcar o último parágrafo quando fala que nas savanas encontramos espécies, né, de cascas grossas e troncos retorcidos e folhas miúdas cerosa, né? Cerosa é aquela folha brilhosa, tá? Com raízes longas. Então, a característica da savana são galhos retorcidos, cascas grossas, tá? Cascas grossas, folhas pequenas, miúdas e raízes longas, tá? Que precisam, né? Que precisam aprofundar-se bem no solos arenoso, tá? Em busca de umidade do lençol freático, tá? É importante a gente saber disso, tá? Ok? Então, ela tem raiz profunda para ela buscar a umidade, ok? Tá? Aí também fala, né? Assim quanto nas florestas tropicais equatoriais, a biomassa é a maior das partes, que termina aqui na parte 257. É maior nas partes, tá? Aéreas das plantas, tá? Para o excesso de umidade, né? Então, a gente tem, na África, a gente chama de savana, no Brasil, nós chamamos de cerrado, na Venezuela, chama de llanos, e na Índia, chama de jungle, ou jungal, que é essa característica aqui, tá? Árvores de pequeno porte, galhos retorcidos e cascas grossas, tá? A gente tá vendo, ó, galhos retorcidos, né, pequeno porte e cascas grossas. Essa é a característica da savana. Bom, ainda na página 257, vamos falar da floresta equatorial. A floresta equatorial, como está mostrando aqui, ela fica nas proximidades da linha do Equador, né? Então, diferente da savana, né? Que as árvores têm que ser com raiz longa para pegar água no lençol freático, tem grande densidade florestal, árvores muito juntas, né? Elas também são homogêneas, tá? Deposta em andares sucessivos e estratificados. E apresenta também, tá? Seus troncos e galhos, eles também têm uma biodiversidade. As suas folhas são latifoliadas. O que é folha latifoliada? Elas são largas, tá? São grandes. Igual também a amendoeira. A amendoeira é uma árvore caducifólia, ela perde as suas folhas ao longo do período. E latifoliada, as folhas são largas, tá? Que, ao mesmo tempo que captam a energia da radiação solar, ajuda a eliminar o excesso de umidade do ambiente. As folhas são sempre perenes são sempre verdes, tá? Porque não existe estação desfavorável que condicione a queda total das folhas. Ou seja, no clima equatorial, todo dia chove, todo dia faz calor e todo dia chove. Isso faz com que a floresta seja homogênea, tá? As folhas largas e sempre perene, sempre verde. Página 258, o problema, né, das florestas equatoriais. A gente vai falar, as folhas e os galhos caídos são rapidamente decompostos. Isso faz com que o solo fique bem apropriado para o plantio, que dá essa camada de humus aqui. Então, fertiliza o solo,
tá? E ajuda a diminuir o impacto, né, das gotas de chuva no chão. E isso faz com que a floresta, ela se prolongue muito mais, porque solo com humus é solo reflorestado, tá? Vamos marcar dessa forma, né? A própria floresta cria e mantém, ela cria e mantém os seus, né, adubos, né? A própria vegetação, quando cai galhos de árvores ou até mesmo os frutos, ela faz uma camada de humus que faz, né, com que o solo fique fertilizado, tá? Amenizando a erosão pluvial. O que é erosão pluvial? São fendas, são buracos no solo. Isso na floresta equatorial não acontece, tá? Então, a gente não tem esse tipo de impacto ambiental, tá? A gente tem a floresta do Congo, na África, na Indonésia, né, na Ásia e aqui no Brasil, a floresta amazônica. Vamos marcar o último parágrafo quando diz da biodiversidade da floresta, tá? Da floresta equatorial. Desperta o interesse de cientista pelas inúmeras possibilidades de produção de remédios, tá? De remédios. A maioria dos índios, né, tiravam todos os remédios, né, da floresta amazônica, tá? A gente tem remédio para tudo, tá? E aqui tá mostrando aqui, né, na foto, o extrativismo, que é a retirada da cobertura vegetal da floresta amazônica. É necessário? É necessário para a gente ter nossa cama, nosso guarda-roupa, né? Mas tem que ser com medida, né? O que está acontecendo muito hoje na floresta amazônica é que o homem está tirando essa cobertura vegetal, tá? O homem está tirando e está desmatando. E isso faz com que, com alguns anos, a floresta amazônica, ela pode, né? Se o homem não tiver cuidado, ela pode desaparecer, ela pode ficar árida por conta da ação antrópica, ação do homem. Vamos agora para a floresta tropical, que é comum, né? Que é comum nos climas tropicais. Tá? Nossa floresta aqui, né? No Sudeste, né? No Rio de Janeiro, é uma floresta tropical, onde predomina solos argilosos, tá? Com retenção maior de umidade nas florestas equatoriais, né? Na floresta equatorial chove todo dia, né? Na floresta tropical, né, não chove todo dia, por isso que a vegetação retém maior umidade e o solo é arenoso, tá? A floresta tropical é semelhante, tá, à equatorial, com árvores de porte médio, de grande porte, uma das mais ricas biodiversidades, tá, gente, do planeta, proporcionando a mais rica floresta, a mais rica que é a floresta amazônica. Por quê? Porque na floresta amazônica todos os dias chovem e aí ainda a gente tem, né, o problema da extração errada inadequada da cobertura vegetal. Na floresta tropical isso não acontece, tá? Vamos marcar também o segundo parágrafo, quando fala como situa-se em área de conquista, né? A área de conquista, que é a área dos colonizadores, e ocupada por, né, diferentes sociedades, o litoral brasileiro da América Central, como continental, insular e o Sudeste Asiático, essa floresta é praticamente desapareceram, restando apenas áreas descontínuas, né, de manchas argueiros. Argueiros são partículas separadas, né, de qualquer lugar. Então, você vê, ó, aqui, ó, tá mostrando aqui o Rio de Janeiro, né? Parque Nacional da Tijuca, e aqui, ó, ao fundo, a construção do homem. Então, a gente vê, ó,
separação entre a floresta tropical e o que foi devastado pelo homem. Página 259, o desafio da sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É tirar da natureza sem agredi-la, tá? Então, o desenvolvimento sustentável é isso. É eu pegar, tá? Porque nós precisamos comer, nós precisamos retirar o ferro para fazer a máquina de lavar, geladeira, carro. Nós precisamos tirar a madeira para fazer o sofá, cama, guarda-roupa, os móveis da sala, né? Mas nós temos que tirar com consciência, tá? Com consciência. Não é desmatando, não é queimando. Não, nós temos que tirar com consciência. Então, eu gostaria que vocês marcassem o segundo parágrafo, quando diz que em 1987, com a publicação do Nosso Futuro Comum, o documento elaborado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com o objetivo de aprofundar o debate sobre o crescimento econômico e a necessidade da preservação ambiental, né? Com o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, o que é o desenvolvimento sustentável? A gente tem que tirar da natureza, né, os alimentos, mas sem prejudicar. Sem prejudicar. Então, o desenvolvimento econômico capaz de garantir a necessidade da matéria-prima, da geração atual, sem que se comprometa e disponibilidade de recursos para futuras gerações, né? Então, o desenvolvimento sustentável é retirar os nossos alimentos, retirar, né, toda a matéria-prima, seja ela de origem animal, vegetal ou mineral, sem causar danos, né, às gerações futuras. Por que geração futura? Porque se o homem ele retira com tanta rapidez, o que pode acontecer? Nas gerações futuras, não pode ver árvores, não pode comer certos alimentos, porque o homem, no passado, né, devastou com grande ansiedade, tá? Então, por isso que em 1987, a ONU publicou, né, Nosso Futuro Comum, tá? Que é para falar do desenvolvimento sustentável. Vamos marcar o último parágrafo da página 259. Em 92, a cúpula da Terra, mais conhecida como Rio 92, né? A ONU realizou a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, tá? E Desenvolvimento, criando alguns documentos, sendo o principal na Agenda 21. Esse documento era um plano de ação, tá? Serem desenvolvida pelo governo de forma a conciliar o crescimento, página 260, o crescimento, vamos marcar que eu não marquei, o crescimento econômico com a preservação do meio ambiente. Então, Rio 92 deu uma grande contribuição, tá, para o desenvolvimento sustentável. Repetindo, o que é o desenvolvimento sustentável? É retirar da natureza sem agredi-la, tá bom? Para casa, página 261. Para casa, página 262. Para casa, página 263. Para casa, página 264. Beijo, meus amores. Ficam com Deus.